Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho compartilhar com vocês a minha TBR, que basicamente são livros a serem lidos. Geralmente as pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube gravam esse conteúdo para se referir ao mês no qual elas estão entrando. Então, por exemplo, eu estou no mês de novembro, eu teria gravado uma TBR no início do mês dizendo livros que eu pretendo ler neste mês. No entanto, no meu caso, eu vou fazer isso um pouco diferente. Eu gravarei uma TBR para o ano de 2024. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de novembro de 2024. Provavelmente ele será publicado no dia 19. E então, basicamente, nós temos ainda pela frente 40 a 45 dias para que o ano se encerre. E ontem, no domingo, eu sentei e comecei a organizar as leituras que eu ainda quero realizar. E aí eu vim compartilhar com vocês através deste vídeo, beleza? Uma outra informação que eu acho relevante é que dos livros que eu mostrarei, 3 eu estabelecerei aqui como prioridades. Então, 3 eu de fato vou me esforçar ao máximo para concluir. Isso porque até aqui no ano eu li 22 obras e eu estabeleci como meta inicial para o ano de 2024 ler 25 livros. Ou seja, faltam 3 obras, então 3 das que eu mostrarei são prioridades, são certezas de que serão lidas. As outras eu vou ter que me organizar, pretendo ler também pelo menos mais uma, mas não é prioridade, certo? Mas compartilharei todas com vocês, explicarei um pouquinho sobre os conteúdos. Então vamos lá, começando pela que eu mais tenho convicção de que eu concluirei de fato, que é As Religiões que o Mundo Esqueceu, da editora Contexto. Este livro aqui eu ganhei da parceria. Ela não é de autoria única, ela é organizada pelo Pedro Paulo Funari, que é historiador e arqueólogo. No entanto, ela é um compilado de textos de autores diversos, todos com formação acadêmica, às vezes em história, às vezes em teologia, enfim, em várias áreas específicas, mas esses autores eles pegam uma religião específica que impactou muito alguma sociedade de algum momento histórico e que hoje em dia basicamente foi esquecida, está em desuso. Então, por exemplo, o que nós conhecemos tão bem, que chegou aos nossos dias, mas que hoje em dia não é considerado uma religião, que é a religião grega. As pessoas hoje em dia não creem mais, não têm fé em Zeus, em Poseidon, em Apolo, enfim, em Atenas. Não existe mais essa fé nessas divindades. No entanto, o que existe é um reconhecimento de que em algum momento elas foram muito impactantes. E o que tem nessa obra é basicamente o reconhecimento disso, a forma como essa religião impactou a sociedade, mas nós temos aqui, salvo engano, 11 ou 12 religiões. Ou seja, não é apenas a grega. Nós vamos ter muitas outras, muito interessantes, inclusive. Certo? E essa obra eu já havia começado, se eu não me engano, no mês de outubro ou setembro. No entanto, eu comecei e parei a leitura. E agora eu vou reiniciar, né? E, aliás, retomar, eu não vou começar de novo, vou continuar de onde eu parei, na metade da obra, página 103, se eu não me engano. O livro tem aproximadamente 220. E o que me animou muito foi ver as religiões, ou melhor, os povos que ainda falta estudar, que são os persas, que já é muito interessante, né? Os celtas, os vikings, que eu gosto muito, os abinenses, os maias, os astecas e os índios. Ou seja, enfim, são povos bem interessantes e que chamam bastante atenção. Principalmente os índios, eu acho que vai ser uma leitura bem bacana, certo? Então esse é o primeiro livro que eu pretendo concluir ainda neste ano. Só para complementar, ele foi publicado em 2009, tá bom? Dando continuidade, outras 2 obras que eu ainda concluirei nesse ano se encontram neste livro aqui, que é o Melhor do Teatro Grego. E eu estou falando de Medeia, do Eurípides, que foi encenado pela primeira vez em 431 a.C. Afinal de contas, as obras que chegaram da Grécia elas eram encenadas, né? Elas eram escritas inicialmente justamente para isso, para serem encenadas para o público. E Medeia é um caso desses. E basicamente o que nós vamos ter aqui é a história de Medeia, que é uma mulher que conheceu um homem chamado Jasão,
se apaixonou por ele e para conseguir conquistá-lo e ficar com ele, ela ajuda ele no seu objetivo, que é um objetivo de adquirir uma peça ali, que eu vou deixar aqui escrito certinho qual o nome, e ela faz de tudo para ajudá-lo. No entanto, todas essas atitudes fazem com que ela e ele tenham que fugir da sua terra natal, de seu pai. Inclusive, em alguns momentos, ela meio que ataca, meio que faz mal ao seu pai. E eles acabam fugindo. No entanto, Jazão acaba se apaixonando por uma outra mulher. Inclusive, essa mulher é filha do rei de Corinto, se eu não me engano. E aí, basicamente, o que acontece é que ele acaba traindo Medeia. Só que Medeia, ela é meio que, vamos colocar, como uma bruxa. Ela tem acesso a magias. Ela consegue fazer coisas. E ela fica extremamente enfurecida, enraivecida e cega pelo desejo de vingança. Então ela vai usar essas suas artimanhas mágicas para se vingar dos seus inimigos. No caso, acredito eu, do Jazão e da princesa, né? Enfim, é um livro bem interessante, eu pesquisei mais sobre ele ontem. A início, eu só queria concluir, basicamente, para terminar a obra, de uma forma geral, teatro grego, mas ao pesquisar sobre a Medeia eu me interessei bastante também, parece ser muito divertida a história. Então, é um outro livro que eu lerei ainda neste ano. E para concluir esses 3 principais livros, que são as prioridades, ainda nessa obra aqui, As Nuvens, do Aristófanes, certo? Essa edição aqui ainda contém Prometeu Acorrentado e Édipo Rei. Ambas as obras já foram lidas e já tem resenha aqui no canal caso vocês queiram ver, tudo bem? Mas, dando continuidade, pretendo ler As Nuvens, do Aristófanes. Esta, por sua vez, publicada em 423 a.C. e vai contar a história de Strepsíades, que era um fazendeiro que acaba contraindo muitas dívidas, isto por causa principalmente de seu filho, que gastava demais. E aí, para conseguir ludibriar os seus credores, ele começa a estudar com os sofistas, certo? E aí, basicamente, esses sofistas vão ensinar para ele formas como ele deve usar mentiras para enganar os seus credores. E aí, basicamente, os sofistas vão ser retratados também na figura do Sócrates, né? O pensador grego. E aí, essa peça, basicamente, ela é uma comédia. Então, por exemplo, pelo que eu vi, na única resenha que eu achei sobre esse conteúdo, pelo menos a única que eu assisti, né? Vamos colocar assim. O que nós vamos ter é o Sócrates sendo tratado de uma forma bem negativa e ardilosa, certo? Que é uma imagem, inclusive, diferente da que eu tenho dele. Então, não é uma peça para nós pegarmos, lermos e considerarmos ela 100% fiel à realidade. Não. É simplesmente uma comédia e aí a figura do Sócrates é retratada também. Mas há um certo cuidado ao ler esse conteúdo para nós não concluirmos que o que esse conteúdo traz seja de fato o que Sócrates era, certo? Mas de fato nós vamos ter ele sendo apresentado aqui e tendo determinadas atitudes que talvez nos espantem um pouco, beleza? Dando continuidade, um outro livro que eu iniciei, este aqui eu não coloquei como prioridade, mas eu acredito piamente que eu vou concluir nesse ano, tá? Estou falando de História da África, do José Rivairo Macedo. Este livro, inclusive, estava na minha meta de 8 livros para ler em 2024, 8 livros de história, aliás, para 2024. Também da editora Contexto, esse aqui não foi de parceria, eu já havia adquirido antes da parceria. E ele foi publicado em 2014. O José Rivair, ele é doutor em História Social pela USP, além de outras formações também. Tem outro livro publicado sobre História da África, inclusive eu tenho aqui um deles, que é esse aqui. Antigas Sociedades da África Negra. Mas esse aqui eu não pretendo ler neste ano, mas só estou mostrando mais uma obra do autor, ou seja, ele de fato
pesquisa muito sobre a história da África. E esse livro aqui eu acho que deve ser uma excelente introdução. Eu iniciei a leitura dele, se não me engano, no mês de outubro, mês de novembro. Honestamente, a leitura não me pegou muito. Eu acabei tendo algumas dificuldades, mas não foi pela obra. Foi mais um momento em que eu estava tendo de fato muita dificuldade para a leitura. E aí eu acabei não me prendendo tanto, li mais ou menos até a página 40. Mas neste caso específico aqui, eu pretendo recomeçar. Ou seja, as 40 páginas que eu li, eu vou reler e depois continuar para as próximas 160 páginas. Afinal de contas, esse livro tem mais ou menos 200 páginas. Beleza? E aqui nós vamos ter tanto a questão da pré-história, né? Afinal de contas, a África é o berço da civilização. E aí o José Rivaio Macedo vai falar sobre isso. Vai falar sobre como os povos se desenvolveram no continente, então toda a questão da geografia que teve um bom impacto na organização social. Vai falar sobre os contatos das religiões, então o cristianismo, os muçulmanos, quando essas religiões foram chegando, como elas impactaram aquele povo, beleza? E claro, vai falar também sobre o processo de exploração da mão de obra que culminou na escravização de boa parte da população da África, certo? Então é um livro bem interessante que está também aqui como uma possível próxima leitura ainda neste ano. E um outro livro que eu também estou bem interessado em ler, honestamente este aqui eu não tinha pensado em ler ainda neste ano, mas ontem eu dei uma olhada aqui na minha estante e falei, esse livro aqui me interessa bastante, vou incluí-lo. Então esse aqui talvez eu simplesmente comece nesse ano, mas termine em 2025, tá? Desculpa pelo barulho da moto, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui 5 horas da manhã. E tem pessoa andando de moto. Enfim. É uma biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo Boris Fausto. Essa aqui é uma edição da Companhia das Letras. Foi publicada em 2006. O Boris Fausto já faleceu, um historiador brasileiro muito renomado. Faleceu em 2023, no ano passado. Havia nascido em 1930, ou seja, ele viveu aí seus 90 e poucos anos. Neste ano de 2024, eu já li uma obra dele, eu li História Concisa do Brasil, inclusive resenhei cada um dos capítulos aqui no YouTube, então se vocês quiserem conhecer a fundo a obra dele, História Concisa do Brasil, fiquem à vontade que tem muito conteúdo aqui sobre esta obra. Mas aqui nós vamos ter algo bem diferente, né? Nós vamos ter o gênero biografia e vamos ter uma figura muito emblemática para o povo brasileiro, que é o Getúlio Vargas, o responsável pelas leis trabalhistas que nós temos, né? Então ele que cria a CLT, é também o responsável pela Revolução de 1930, que é um movimento muito importante, que acaba ali com a República do Café com Leite, certo? Além disso, nós vamos ter a questão das constituições que ocorreram durante os governos dele. Então ele assume em 30, e aí já vai ter uma nova Constituição em 34, depois uma outra em 37. Quando ele sai em 45, já vai ter uma na sequência em 46 para uma redemocratização. Então ele tem um impacto muito grande. Depois ele ainda vai tomar posse mais uma vez e vai ter o seu muito impactante fim, né? Onde ele vai ainda dentro da presidência, mas basicamente já no ponto onde ele seria deposto, ele acaba dizendo que está tirando sua própria vida e basicamente ele entrega a sua vida para entrar para a história pelo povo. E aí tem uma carta muito bonita que ele deixa quando ele comete este suicídio, né? Então, enfim, é um livro bem interessante. Eu li História Concisa do Boris Fausto e eu gostei muito da forma como ele escreve, tá? Então acredito que vai ser um livro bem legal. Boris Fausto consegue escrever de uma forma bem acessível, passando muita informação, beleza? E aí, caso aconteça de eu ter alguma trava em livros históricos, porque eu acho que vocês observaram e todos eles são livros históricos, né? Basicamente todos? Isso, todos. Então, se eu precisar pegar algum livro de ficção, alguma coisa assim, tem duas alternativas. Este aqui, A Morte é um Dia que se Vale a Pena Viver,
da Ana Cláudia Quintana Arantes. Este livro aqui é escrito por uma mulher que trabalha com pacientes em estados terminais e ela traz muitas reflexões sobre isso. Mas esse livro aqui, para ler, eu preciso pedir autorização para a minha digníssima, que não gosta que eu leia os livros dela, porque eu marco muito, então vou pedir autorização. Ou Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Já li 2 obras do Shakespeare, já li Júlio César e já li Hamlet. Amo esse autor, este livro é meu, então posso ler sem pudor nenhum. Gosto muito da escrita dele. É um autor que, antes de começar a ler, eu tinha um certo pé atrás, por ser um clássico, ser um livro tão antigo. Mas ao começar a ler, eu simplesmente me encantei. A forma como ele escreve é fenomenal. Sim, provavelmente Hamlet foi a obra que eu mais gostei de ler neste ano, de 2024. E, assim, eu amei mesmo, então não teria receio nenhum em ler Romeu e Julieta. Leria com um sorriso no rosto. Mas, basicamente, são essas obras aqui que estão entre as que eu possivelmente lerei ainda neste ano. E aí nós vamos ter também a Black Friday. Talvez eu adquira alguma obra e talvez alguma delas entre nesse meio aqui, mas é meio difícil porque já está bem lotada. E a minha agenda para leitura está um pouco limitada devido ao trabalho. Está bem corrido, estou trabalhando mais horas do que o padrão, e aí isso está impactando um pouco também nas leituras, por isso eu não tenho postado com tanta regularidade quanto antes. Antes eu estava postando 2 vídeos por semana, só estou conseguindo postar um, justamente por este motivo. Eu estou 3 dias na semana, eu estou trabalhando 12 horas seguidas, e outros 3 dias eu estou trabalhando 8 horas seguidas. Então, basicamente, o que eu tenho são 3 dias para ler um pouco no período da manhã, e os outros eu vou encaixando leituras quando eu consigo, certo? Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários também quais são os livros que vocês ainda pretendem ler neste ano. Se tem algumas recomendações também para livros que eu posso adquirir nessa Black Friday, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários. E é isso, deixem um like também, vocês me ajudam bastante. Se forem comprar na Black Friday, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês usarem e me ajudarem. É um link de apoio, certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado por tudo. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.